Ela nunca desconfiou que aquela casa pudesse guardar segredos. Cresceu ali, atravessando os mesmos corredores, passando a mão pelas mesmas paredes, ouvindo os mesmos rangidos do assoalho nas madrugadas silenciosas. Era uma casa comum, com histórias comuns, pelo menos era o que sempre lhe disseram. Uma família discreta, reservada, que evitava conflitos, que valorizava o silêncio mais do que qualquer conversa longa demais. E talvez fosse justamente por isso que ela demorou tanto para perceber. Naquela fase da vida, tudo parecia suspenso. A mãe já não estava mais ali. O pai passava a maior parte do tempo recolhido, como se o mundo tivesse ficado grande demais. E ela, a adulta, sentia-se estranhamente deslocada dentro do próprio passado. Não era tristeza exatamente. Era uma sensação persistente de que algo nunca tinha sido completamente dito. Ela decidiu reorganizar a casa não por necessidade, mas por inquietação. Como quem tenta colocar ordem fora para ver se algo se ajeita por dentro. Começou pelos armários, pelas estantes, pelos espaços esquecidos que ninguém tocava há anos. Cada objeto carregava um peso silencioso. Cada fotografia parecia conter mais do que mostrava. O cômodo ficava nos fundos da casa, ao lado da antiga lavanderia. Não era proibido. Apenas ignorado. Um espaço que servirá, ao longo dos anos, como depósito de tudo que não se queria jogar fora, mas também não se queria ver. A porta estava enterrada, como se resistisse à ideia de ser aberta novamente. Quando finalmente conseguiu empurrá-la, sentiu o ar mudar. Ali dentro, o tempo parecia ter parado. Caixas empilhadas de maneira cuidadosa demais para serem aleatórias. Pastas antigas identificadas apenas com datas. Um armário baixo, de madeira escura, com uma chave pendurada em um prego enferrujado na parede. Ela não sabia explicar porquê, mas o coração acelerou. Abriu uma das caixas. Papéis. Muitos papéis. Documentos que não eram importantes o suficiente para serem mantidos em gavetas comuns, mas importantes demais para serem descartados. Havia contas antigas, registros médicos, recibos, tudo misturado, como se alguém tivesse tentado diluir algo específico em meio à banalidade do cotidiano. Foi então que encontrou o primeiro detalhe estranho. Um conjunto de documentos estava separado dos demais. Envolto em um tecido grosso, amarelado pelo tempo. Ao desenrolá-lo, percebeu que não eram papéis quaisquer. Eram registros formais. Escritos com uma linguagem fria, objetiva, que contrastava com o ambiente doméstico. Ela leu uma vez. Depois outra. E depois uma terceira, mais devagar. Os nomes eram conhecidos. Datas familiares. Mas o conteúdo não combinava com a história que sempre lhe contaram. Havia referências a uma decisão tomada em conjunto. Uma reunião familiar. Um acordo silencioso. Algo que precisava ser resolvido antes que se tornasse público. Ela sentiu um desconforto imediato. Aquela não era apenas uma história antiga. Aquilo explicava comportamentos. Silêncios. Ausências que sempre pareceram normais demais para serem normais. Continuou vasculhando. No fundo do armário baixo, encontrou uma caixa menor, sem identificação. Dentro, cartas. Não eram muitas, mas eram densas. Escritas à mão, com caligrafia firme, mas atravessadas por uma tensão quase palpável. Não havia termos de carinho exagerados. Havia frustração. Havia medo. Havia pedidos que nunca receberam resposta. Uma das cartas fez suas mãos tremerem. Ela reconheceu a assinatura imediatamente. Era de alguém que sempre esteve presente nas histórias da família, mas apenas até certo ponto. Um nome que surgia nos relatos antigos e, de repente, desaparecia. Alguém que, segundo diziam, tinha seguido a própria vida. Um parente distante. Um assunto encerrado. Mas aquela carta não era de alguém que seguiu em frente. Era de alguém que foi empurrado para fora. As palavras eram claras. Falavam de uma escolha injusta. De uma culpa que não lhe pertencia. De um pedido desesperado para que a verdade não fosse enterrada daquela forma.
A carta terminava com uma frase que a atingiu como um golpe. Se um dia alguém quiser saber quem realmente somos, que procure onde vocês escondem o que não querem lembrar. Ela precisou se sentar. A sensação que tomou conta dela não foi raiva imediata. Foi confusão. Uma mistura de incredulidade com uma dor estranha, quase herdada. Como se aquele sofrimento antigo tivesse atravessado o tempo para finalmente encontrar alguém disposto a escutá-lo. Durante dias, ela não comentou nada com o pai. Guardou tudo exatamente onde encontrou, mas não conseguiu fingir que nada havia mudado. Passou a observar pequenos detalhes. O jeito como ele desviava o olhar quando certos assuntos surgiam. O modo como evitava datas específicas do calendário. O silêncio pesado que se instalava sempre que o passado era mencionado de forma mais direta. Ela começou a perceber que crescerá dentro de uma narrativa cuidadosamente construída. Não exatamente uma mentira, mas uma versão conveniente da verdade. Na terceira noite, sem conseguir dormir, decidiu confrontá-lo. Não levou as cartas. Não levou os documentos. Apenas sentou-se à mesa da cozinha, no mesmo lugar onde, anos antes, fazia tarefas escolares enquanto a mãe preparava o jantar. O ambiente era o mesmo. Mas ela já não era. Perguntou, com cuidado, sobre aquele nome. O pai congelou. Não negou. Não fingiu não entender. Apenas suspirou profundamente, como alguém que carrega um peso grande demais há tempo demais. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer resposta apressada. Ele começou a falar devagar. Contou sobre uma época em que a família enfrentava uma situação delicada. Algo que poderia manchar um sobrenome que sempre prezara pela aparência de correção. Um erro cometido por alguém que não teve chance de se defender adequadamente. Uma decisão tomada por medo. Por orgulho. Por covardia. Disse que acreditaram estar protegendo a todos. Mas não protegeram. Ela ouviu tudo em silêncio. Cada palavra encaixava perfeitamente com o que encontrara naquele cômodo esquecido. Cada justificativa soava frágil demais diante das consequências que atravessaram gerações. Quando ele terminou, havia lágrimas nos olhos dele. Não lágrimas teatrais. Lágrimas contidas, tardias, de quem sabe que já passou tempo demais. Ela não respondeu naquele momento. Precisava pensar. Precisava reorganizar a própria identidade dentro daquela nova compreensão. Não se tratava apenas de descobrir um segredo. Tratava-se de aceitar que parte da sua história emocional fora construída sobre um vazio fabricado. Nos dias seguintes, ela voltou ao cômodo várias vezes. Leu tudo com calma. Tentou entender o contexto. Tentou sentir empatia por todos os envolvidos, inclusive pelos que erraram. Mas havia algo que não a deixava em paz. A história não estava completa. Havia lacunas. Datas que não batiam. Referências a acontecimentos que não estavam explicados nos documentos. Era como se a família tivesse apagado não apenas uma pessoa, mas também parte da própria memória coletiva. E ela decidiu que não aceitaria mais versões incompletas. O passado, agora, tinha a voz. E ela estava disposta a ouvi-lo até o fim. Ela passou a sentir que não era mais possível viver sabendo apenas metade da verdade. Não era curiosidade. Era uma necessidade quase física de fechar um ciclo que nunca fora aberto oficialmente. Aquele segredo não dizia respeito apenas a quem havia sido silenciado no passado, mas a todos que cresceram respirando aquele ar carregado de omissões. Inclusive ela. Decidiu buscar respostas fora da casa. Usou o pouco que tinha, nomes, datas, referências vagas escritas à margem de alguns documentos. Não foi fácil. Houve portas fechadas, pessoas que fingiram não lembrar, outras que lembravam demais, mas preferiam o silêncio. Ainda assim, aos poucos, fragmentos começaram a se encaixar. Descobriu que aquela pessoa afastada da família não havia simplesmente desaparecido. Havia tentado recomeçar em outro lugar, carregando consigo uma culpa que nunca lhe pertenceu por inteiro. Um erro coletivo fora depositado sobre um único nome, como se assim o restante pudesse seguir em frente sem manchas. Mas ninguém seguiu ileso.
Ela encontrou registros indiretos, testemunhos de conhecidos antigos, pequenos relatos que falavam de alguém ferido, mas digno. Alguém que nunca tentou destruir a família, mesmo tendo sido destruído por ela. Aquilo a tocou profundamente. Pela primeira vez, sentiu vergonha de um silêncio que não escolheu, mas do qual participou sem saber. Quando voltou para casa, levou consigo não apenas informações, mas uma decisão. Sentou-se novamente com o pai. Dessa vez, não como filha buscando explicações, mas como adulta exigindo responsabilidade emocional. Disse que não carregaria mais aquele segredo sozinha. Que não permitiria que ele continuasse atravessando gerações como uma herança invisível de dor. Ele ouviu em silêncio. E, talvez pela primeira vez, não tentou justificar. Apenas concordou. Disse que também estava cansado de fingir que o tempo resolveria algo que só a verdade poderia curar. Juntos, decidiram falar. Não foi um encontro grande. Não houve discursos formais nem pedidos públicos de perdão. Foi algo íntimo. Familiar. Difícil. Reuniram os poucos que ainda estavam vivos e dispostos a ouvir. Reabriram a história com respeito, sem acusações vazias, mas sem apagar responsabilidades. Houve choro. Houve resistência. Houve quem preferisse sair da sala. Mas houve, acima de tudo, alívio. Ela percebeu, naquele momento, que o segredo não tinha sido mantido por maldade pura. Tinha sido mantido por medo. Medo de perder status. Medo de enfrentar julgamentos. Medo de admitir erros irreversíveis. Entendeu que o medo só perde força quando é exposto à luz. Depois disso, algo mudou definitivamente dentro dela. Não porque tudo tivesse sido resolvido, mas porque agora havia espaço para que as coisas fossem sentidas sem censura. O nome antes proibido passou a ser dito em voz alta. As histórias antes cortadas pela metade passaram a ser contadas com todas as suas falhas. O passado não foi reescrito. Foi aceito. Meses depois, ao organizar novamente aquele cômodo, ela não sentiu mais o peso que sentirá da primeira vez. Guardou os documentos com cuidado, não para esconder, mas para preservar. Entendeu que memória não é algo que se enterra, mas algo que se honra. Ao fechar a porta, percebeu que não precisava mais trancá-la. Alguns segredos existem apenas até o momento em que alguém tem coragem suficiente para escutá-los. Depois disso, eles deixam de ser fardos e se tornam pontes. E ela atravessou a dela. Porque conhecer a verdade não destruiu sua família. Apenas retirou o véu que impedia todos de enxergar uns aos outros com humanidade. E isso, no fim, foi o que trouxe paz. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se essa história tocou você de alguma forma, curta, comente e compartilhe com alguém que também acredita que a verdade, mesmo tardia, ainda pode curar. Você acabou de ouvir uma das vozes do passado. Algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam quem as escute.